Olá, pessoal, amigos e amigas da Garcia e Moreno, sejam muito bem-vindos à nossa empresa. Estamos aqui hoje para a gente tratar de um tema, assim, muito especial, de tão relevante que está sendo chamado como a tese jurídica da década, né? Estamos aqui para nada mais, nada menos falarmos de PIS e COFINS, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa matéria vem se arrastando há muitos anos e era aguardado o julgamento que aconteceu lá em 2017, depois ficou obscuro e a matéria continuou em lide e finalmente agora nós tivemos o julgamento dos embargos de declaração, onde de forma definitiva alcançamos aí uma pacificação ao tema. Mas o objeto nosso desse encontro hoje aqui de falar com os senhores não é trazer essa questão jurídica, porque isso já está definido, é trazer o que é que nós vamos trabalhar a partir de hoje, conhecedores dos efeitos dessa sentença. Precisamos entender o que é que acontece na nossa corporação, qual é o efetivo efeito tributário, aonde que verdadeiramente nós ganhamos. Ou será que de repente a gente pode ter ganho, mas pode não levar, né? Aí tem gente que fala, mas eu não fiz ações. Nós temos menos de 10 mil contribuintes no Brasil que têm ação em relação a essa matéria. Então você veja que não é algo tão representativo, mas para quem não tem ação, tem algum efeito positivo? Será que ganhamos alguma coisa? É isso que nós queremos tratar. E se temos efeito positivo, como trabalhar essa informação para gerar esse recurso dentro da nossa corporação, seja ela uma sociedade empresária, seja ela uma cooperativa. Beleza? Vem com a gente que o nosso debate hoje vai ser muito produtivo, tenho certeza que a gente vai conseguir esclarecer as suas dúvidas. De qualquer forma, nós estamos aqui, ao vivo, do ladinho aqui no chat, acompanhando. Se alguma dúvida a nossa equipe puder ir te dando atendimento, às vezes no nosso acalorado debate aqui a gente não consegue ir respondendo, mas fique tranquilo, ali no chat a gente vai atender, e aquelas que você entender que são muito particulares ao seu negócio, à sua atividade, à sua corporação, vocês todos aqui são clientes da Garcia e Moreno e têm total liberdade de ir lá na nossa área de consultoria, que vocês conhecem, e requisitar apoio dos nossos profissionais. Tudo bem, pessoal? Fica claro? Quero agradecer a confiança de vocês, a participação de cada um aqui com a gente. Eu trouxe uma equipe de comentaristas aqui, nós estamos quase aqui numa transmissão de um final de Mundial, e trouxe aqui uma equipe, super profissionais aqui para acompanharem a gente, e vão estar nos ajudando aqui, nos dando suporte. E começo apresentando o William, que é nosso sócio consultor. O William, ele é responsável pela nossa área de imposto de renda. E, William, seja muito bem-vindo, um ótimo dia, seja bem-vindo. Obrigado, Wellington. Bem-vindos, pessoal. Espero que todos tenham um ótimo dia e um ótimo evento. Que nós possamos contribuir com essas discussões no ambiente empresarial de vocês. Outro profissional nosso que está aqui, é muito conhecido de vocês, conhecido das vossas equipes aí da área de PIS e COFINS, que é o nosso consultor pleno e que atende no dia a dia aí a demanda desses assuntos. Gabriel, seja bem-vindo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um webinário da Garcia e Moreno. Também espero contribuir com vocês para facilitar o dia a dia de vocês na apuração do PIS e COFINS nas vossas instituições. Bom evento para nós. Obrigado, Gabriel. Agora, Milton também é outro consultor nosso aqui, trabalha conosco na área de PIS e COFINS, também muito conhecido, já está na empresa há um bom tempo. Então, Milton, seja bem-vindo. Obrigado, Wellington. Agradeço a oportunidade de estar aqui presente em mais um webinário, né? Desejo a todos os participantes aí que tenham um bom dia, um bom proveito no nosso evento. Espero que a gente possa contribuir na melhoria e no andamento das operações
de cada instituição que nos acompanha durante esse webinar, ok? Sejam bem-vindos. Legal, pessoal. Cumprindo aí os objetivos do nosso Webinagro, né? Que é, entre eles, termos aí um prazo não muito delongado, porque nós sabemos o comprometimento de horário que vocês têm. Então, a gente vai tentar transmitir todo esse conteúdo que às vezes aconteceria aí num curso de 1 ou 2 dias, nós vamos tentar fazer isso aí em 1 horinha, tá? E trago, então, começo dizendo para vocês que antes de nós falarmos sobre o julgamento, falarmos sobre a decisão e os efeitos que ela trouxe para nós temos que, primeiramente, entender o cenário, tá? Entender o cenário. E aí começo dizendo para vocês que PIS e COFINS é um tributo que se realiza, que se tem por fato gerador o auferimento de receitas. Nas pessoas jurídicas do lucro real, esse auferimento de receitas não está limitado ao conceito de receita bruta. Nessas pessoas jurídicas que são lucro real e que apuram pelo regime não cumulativo essas contribuições, este conceito ele é extremamente alargado e ele alcança todas as demais receitas da pessoa jurídica, independentemente da classificação contábil que a ela é dado. Dito isso, então nós entendemos que PIS e COFINS, ele é um tributo de natureza financeira, porque acontece sobre auferimento de receita, ou seja, entrada de riqueza. Então veja só que importante, PIS e COFINS, muito diferentemente de outros tributos, tem o seu fato gerador atrelado à geração de riqueza na minha pessoa jurídica, ok? Dito isso, desde quando começou a briga no sistema judiciário em relação a essa matéria da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, sempre houve um grande debate e que no julgamento em 2017, lá do RE 574-706, lá o STF decidiu o seguinte: quando ele julgou o mérito da matéria, ele disse o seguinte: olha, o ICMS, ele não compõe base de cálculo para a tributação de PIS e COFINS. Pelo simples fato que o ICMS não é uma riqueza do contribuinte. O ICMS é uma riqueza do Estado brasileiro. Portanto, se ele está sendo somado na nota fiscal para compor o preço final da receita que eu realizo, da riqueza que eu passo a receber, então ele não pode ser considerado, porque senão eu estou pagando à União tributo sobre uma riqueza que não é minha, né? Então, o ICMS pertencente ao Estado, pertencente aos estados, na verdade, né? Ele torna-se base de cálculo para uma tributação da União. E foi isso que o STF decidiu. Essa riqueza, uma vez pertencente aos estados, não pode constituir base de cálculo para uma receita da União. Tá entendido, pessoal? Então, fica definido aqui. Nós temos um fato gerador, que é o auferimento de riqueza, geração de riqueza na pessoa jurídica, mas que essa riqueza, para a base da carga tributária do PIS e da COFINS, eu não posso somar o ICMS, porque ele já é uma riqueza que não é do contribuinte, é uma riqueza do ou dos estados, ok? A questão é o seguinte, eu trouxe um roteirinho aqui para a gente não esquecer dos principais assuntos. Um ponto muito importante é o seguinte: lá em 2017, quando o STF fez o julgamento, nós tivemos nós resolvemos o problema do mérito, mas passamos a ter um outro grande problema que veio da obscuridade da sentença dada naquela época.
e vou falar aqui para vocês por que só agora, em 2021, 4 anos depois da sentença do mérito, que nós efetivamente tivemos a nossa decisão e a nossa pacificação. Lá em 2017, o STF foi lá e disse, olha, ICMS não compõe base de cálculo para PIS e COFINS. Ponto final. Só que surgiram alguns problemas de como entender essa decisão. E 2 pontos eram imprescindíveis e que tinham que ter tido, naquele momento, já a sua resolução. Mas não tiveram. A corte não julgou isso daí, porque entendeu que não era objeto da ação que naquele momento questionava. E, obviamente, aí houve necessidade de embargos de declaração, que somente agora, 4 anos depois, entrou em pauta e julgamento. Quais são esses 2 pontos de obscuridade que nós tínhamos como pendentes para a pacificação da matéria? Primeiro, o ICMS é um tributo não cumulativo. Se eu vou, então, deixar de inserir o ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS, qual é o ICMS que eu devo excluir, então, da base de cálculo de PIS e COFINS? Porque todos os senhores sabem que quando vocês pegam uma nota fiscal eletrônica, tem um campinho lá escrito com o valor do ICMS destacado na nota fiscal. Mas existe um outro efeito, que é o ICMS efetivamente pago na operação, que é aquilo que você considera no custo da operação. Então, obviamente, o ICMS efetivamente pago, ele é muito menor, porque nós temos, inclusive, em alguns estados, programas de incentivo ou a geração dos próprios créditos da não cumulatividade, de tal forma que o ICMS, muitas vezes destacado numa nota fiscal, pode ser, por exemplo, 12%. Mas o efetivamente pago pode representar 3%. É óbvio que após aquele julgamento, a Receita Federal já disse o seguinte, olha, você não pode deduzir da base de cálculo o ICMS destacado na nota fiscal, mas tão só o ICMS que foi efetivamente pago pelo contribuinte. E aí começou a gerar uma imensa estrutura para cumprimento dessa natureza de obrigação acessória, como a EFD Contribuições, que recebeu vários registros novos para esses controles. Foram tantas instituições de versões para trazer o aperfeiçoamento desses processos por parte da Receita Federal, que até o contribuinte muitas vezes se perdeu. De qualquer forma, o que vale dizer é que esse ponto, que era um dos principais pontos da obscuridade, ele ficou definitivamente agora sanado, ok? O segundo ponto que ficou também a decidir é em relação à aplicação da decisão. Tá, uma vez que a sentença aconteceu lá em 15 de março de 2017, a partir de quando que o contribuinte, tá, pode buscar o seu direito de retroagir e refazer os seus cálculos tributários? A Receita Federal, até nós tivemos uma pressão política do ministro Paulo Guedes, na própria corte, saiu, isso não é novidade, saiu em todos os jornais aí, que o ministro procurou a corte dias antes do julgamento, pedindo que o tratamento dos excelentíssimos ministros do STF fosse que o efeito do julgamento acontecesse para somente a partir de agora, né? A expectativa, eles queriam colocar para efeitos futuros apenas, porém a corte não atendeu nem o contribuinte, nem a Receita Federal, nem o governo federal. A corte foi no sentido de que o efeito da inconstitucionalidade decretada, né, da base de cálculo do PIS e COFINS aí, para fins dessa redução da base de cálculo, ele ocorrerá exclusivamente para a partir da decisão de mérito da matéria, ou seja, se aplicará a partir de março de 2017.
Ok? Isso ainda é uma introdução, nós vamos entrar nesses assuntos daqui um pouquinho para vocês entenderem como que nós vamos fechar essa matéria, para vocês terem todos os esclarecimentos. Cabe ainda a gente fazer um comentário aqui já na introdução, porque é muito comum os gestores ouvirem essas matérias serem tratadas pelos seus jurídicos, pelos advogados parceiros, principalmente pela mídia, né, que é um assunto que foi extremamente difundido devido até ao seu impacto econômico. Nós estamos falando de uma medida que o governo calcula aí, um furo no orçamento estimado em quase 300 bilhões de reais. Então é muito dinheiro que está envolvido nisso daí, e então houve uma cobertura muito grande por parte da mídia. Mas o que é importante nós entendermos? Por que eu digo isso para vocês, pessoal? Para as corporações que não estão no agronegócio, ouçam bem isso, as corporações que não estão no agronegócio, a grande maioria deles foram beneficiados pela medida. Salvo algumas exceções, todos foram beneficiados por essa medida. Já no agronegócio, nós temos uma situação muito particular e que precisa da nossa análise para que nós tenhamos muita prudência na tomada de decisões. E é esse o objetivo de nós transpormos esse entendimento para vocês, pois veja bem, qual foi a decisão? Voltando ao que já falamos há alguns minutos, qual foi a decisão? Olha, se você tiver base de cálculo de PIS e COFINS, você deverá excluir o ICMS destacado na nota fiscal. Falamos isso agora. Se você, no agronegócio, comercializa um produto e esse produto é incentivado pela legislação de PIS e COFINS, vamos falar aqui de exemplo. Se você produz óleo de soja. O óleo de soja, devido à sua classificação fiscal, o seu NCM, ele está albergado lá pela redução à alíquota zero das contribuições para o PIS e para a COFINS. Tá, se o meu produto já é incentivado, significa dizer que a minha base de cálculo ela já está reduzida a zero. Eu não tenho tributação. Como então que eu vou excluir alguma coisa disso? Então vejam bem, o primeiro efeito que nós temos que analisar é o seguinte: que produtos na nossa corporação nós temos que a sua venda, quando eu faço a realização da minha receita, ela é tributada em PIS e COFINS. Os produtos que não forem tributados automaticamente estão extintos desse debate. É lógico, né, meus amigos, que a gente tem que sempre olhar o cenário de hoje, mas com vistas a um passado, porque nós vamos debater mais à frente a questão de retroagir, né, para nós refazermos o cálculo de um período aí pretérito. Agora, veja bem, nós podemos ainda no agronegócio acontecer um outro fato. Nós temos muitos, ou a grande maioria dos nossos produtos incentivados pelo ICMS. Então, pode acontecer também de você ter um produto que ele é tributado no PIS e COFINS. Ok? Vamos falar aqui, vou jogar no ar aqui. Eu posso estar vendendo um algodão. Um produto algodão, por exemplo, se eu realizar a venda dele, um exemplo aqui, Mato Grosso, por exemplo. Se eu realizar a venda desse produto numa operação dentro do Mato Grosso, o algodão, ele é um produto tributado em PIS e COFINS. Ah, legal, então nós temos base de cálculo de PIS e COFINS. Ah, então agora de repente aí a gente consegue aproveitar alguma coisa. Não é bem assim também. Eu tenho que ir lá avaliar nessa operação de comercialização se essa operação teve ICMS. Se ela teve ICMS, se lá na nota fiscal eu não usufruí de algum benefício. Porque também é muito tradicional que os produtos no agronegócio tenham algumas situações específicas em relação ao ICMS, como algumas benesses,
concedidas pelos regulamentos ou pelos regulamentos pelos regulamentos estaduais, né? Ou pelos convênios de CONFAS, em que pode reduzir a minha situação de carga tributária de ICMS. Um exemplo, por exemplo, nós podemos colocar aqui no ar o algodão na saída interna dentro do Mato Grosso pode ter situação de diferimento. Tá, mas para lá. Então eu vendi tributado de PIS e COFINS, mas o ICMS foi diferido. Então qual ICMS que eu vou descontar da base de cálculo de PIS e COFINS? Não tem. Né? Então, meus amigos, o que é a primeira análise? O que é o primeiro registro que eu deixo para vocês aqui? A importância de que essa análise precisa ser feita dentro de cada corporação com o vosso perfil de negócio, com um levantamento sério da equipe fiscal tributária, daquelas operações que nos últimos anos, ano a ano, foram realizadas e quais tiveram tributação de PIS e COFINS, e se tiveram tributação de PIS e COFINS, quais que tiveram efeito de ICMS, o ICMS é destacado lá na nota fiscal. Porque se não cumprir o mínimo, esses dois requisitos, eu já não tenho proveito algum. Entenderam? Por exemplo, PIS e COFINS, se eu estou fazendo uma venda com fim específico de exportação ou se eu estou fazendo uma exportação direta. Caramba, eu não tenho nem PIS e COFINS, a não incidência constitucional, ela alcança o PIS, a COFINS e alcança o ICMS. Então não há o que se falar de exclusão de ICMS de uma operação dessa daí. Então, nesses casos que eu quero registrar para vocês aqui, o julgamento ele não tem efeito algum. Tudo bem? Segue a nossa vida, esses debates vão se amadurecendo no decorrer do nosso dia aí, do nosso encontro, e podem ficar tranquilos que eu acho que a gente ainda tem muita coisa a falar. Eu trouxe um segundo módulo aqui para vocês, que eu quero fazer um comentário breve, que está sendo um dos motivos das maiores dúvidas que a gente recebe aqui de dúvida que a gente recebe de consulta aqui na nossa consultoria, em relação a se, olha, uma vez o STF que teve essa decisão agora, né, que a matéria deu-se por pacificada, que já deriva de um julgamento de embargos de declaração, tá, eu preciso constituir uma ação judicial para eu voltar e buscar esses meus direitos naquilo que eu encontrar? Ou seja, cara, tivemos a sentença aí, eu posso voltar e calcular agora o tamanho do meu benefício aí, né? Buscar a minha recuperação de crédito tributário? Posso ir lá e voltar e fazer isso aí? Como que ficou funcionando? Tá? A princípio, o julgamento do STF ele foi muito próprio para aquele demandante daquela ação. Porém, pessoal, nós tivemos, eu estou com ele aqui, nós tivemos a publicação do parecer SEI número 7698 de 2021, do Ministério da Economia, representado aqui pela PGFN. Estou te falando, pessoal, de matéria de hoje, coisa nova, tá? A qual a entidade fez a seguinte manifestação. Item 13. Diante disso, indispensável, ante os valores sopesados por ocasião da análise da modulação de efeitos, que todos os procedimentos, rotinas e normativos relativos à cobrança do PIS e da COFINS, a partir do dia 16 de março de 2017, sejam ajustados em relação a todos os contribuintes, considerando a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS destacado em notas fiscais na base de cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS.
Essa orientação é relevante para que a Secretaria Especial da Receita Federal passe a observar quanto ao tema que não mais sejam constituídos créditos tributários em contrariedade à referida determinação do STF, bem como sejam adotadas as orientações da Suprema Corte para fins de revisão de ofício de lançamento e repetição de indébito no âmbito administrativo. Essa medida visa reforçar o absoluto cumprimento da administração tributária com a Constituição Federal e com o Estado Democrático de Direito, e garante a efetividade ao comando da Suprema Corte, de sorte que, preste atenção, meus amigos, independentemente de ajuizamento de demandas judiciais, a todo e qualquer contribuinte seja garantido o direito de reaver na seara administrativa valores que foram recolhidos indevidamente. Vocês entenderam isso? A PGFN, uma preocupação que nós temos sempre após os julgamentos, principalmente após as demandas que aguardam depois julgamentos de embargos de declaração, normalmente a Receita a PGFN, a Receita demoram muito para se manifestar. E criam mais um imbróglio em relação a medidas administrativas que nós podemos adotar. E dessa vez, pessoal, foi muito bom, porque o julgamento é recente e o Ministério da Economia já, através da PGFN, já foi lá e já adotou padronização. Ou seja, o fisco não tem a intenção de ficar brigando judicialmente com o seu contribuinte de matéria que ele sabe que já se pacificou. Então, o que ficou claro nesses itens 13, 14 e 15 desse parecer SEI, que eu acabei de ler para vocês? Ficou claro que o fisco acatou em definitivo a decisão dos embargos de declaração da Suprema Corte Brasileira. Com isso, o que eu posso dizer para vocês? É que nós já temos alçada para trabalhar esse assunto no âmbito administrativo, sem a necessidade de constituição de um processo judicial. Mas nós vamos aprimorar essa matéria e vamos debatendo isso daí, vocês vão entender que pode ter efeitos conforme a situação de cada contribuinte. Considerando isso, tá? Vocês viram no que eu acabei de dizer para vocês, que a Receita foi lá e reconheceu o seguinte: olha, não iremos retornar causando nenhum ato de ofício contra o contribuinte a partir de 2017, a partir do julgamento lá em 15 de março de 2017. E fica o contribuinte autorizado a constituir os seus créditos administrativamente também a partir da data do julgamento lá. Então, senhores, primeira coisa a ser dito, se a nossa corporação não tem um processo judicial em andamento, ok? Discutindo esse tema, o que vai acontecer? Administrativamente, nós podemos retificar toda a nossa estrutura de informação, refazer os cálculos de PIS e de COFINS desde março de 2017 e apropriar essas diferenças. Estamos entendidos? Para isso, como dito já no próprio parecer, não precisamos de buscar recursos jurídicos. Tá. Agora o seguinte, temos a situação daqueles contribuintes que têm essa ação. Tem essa ação. Elas já estão lá correndo, nós temos clientes com ações 2008, 2011, 2013, 2015. Quem tem essa ação, aí não aplica-se o limitador das travas estabelecidas pelo julgamento. Quem tem decisão, quem estava na justiça já, vai poder retroagir não só a março de 2017, mas sim vai retroagir desde a data de vigência que estiver determinada lá na sua sentença, lá na sua tutela, no seu mandado de segurança, na sua liminar,
tá? Então, cada um aí, o seu jurídico merece uma análise particular em relação a quando é que deve ser retornado e verificado esses efeitos para o recálculo das contribuições do PIS e COFINS e consequente identificação de possíveis valores pagos a maior. Tudo bem? Vamos ver aqui. Outro dentro do roteiro que eu coloquei aqui. Com a posição da PGFN, a gente marca entendimento que, então, em definitivo, da desnecessidade de uma ação judicial, ok? Mas eu fico um pouco preocupado, pessoal, no seguinte sentido, eu acho que algo que é muito importante ser dito aqui, e que às vezes não é do cotidiano, às vezes até dos nossos amigos advogados, e muitas vezes também não é do cotidiano dos gestores, e merece uma atenção especial. Tudo bem, eu vou voltar então. Então vamos simular aqui, vamos brincar com números. Eu vou voltar em 2016, eu não detenho uma ação judicial sobre esse assunto, então eu vou poder recalcular meus últimos 4 anos, né? 4 anos e 1 mês e 2 meses, que eu vou voltar lá em março de 2017 e refazer as minhas contas, né, de PIS e COFINS para identificar o que eu posso ter pago a maior que agora eu posso restituir. O que acontece? Se você for adotar a medida administrativa para você recuperar o seu crédito tributário, a Receita, ela já interpela no sentido de que você precisa... PIS e COFINS é um tributo por competência, em regime de competência. Então, ela já diz o seguinte, olha, então, se você vai recalcular o seu PIS e COFINS, você precisa voltar em 2017, lá em março, e você vem reconstituindo o seu processo administrativo. O que é isso, pessoal? Olha, nós vamos ter que ir lá na nossa EFD Contribuições, no mês a mês, tirar o ICMS da base de cálculo, refazer essas contas, para conhecermos qual é o efeito. Mas esse efeito ele vai ser conhecido no mês a mês. Ok? Um cuidado muito importante que deve-se ter é que quem for adotar essa medida administrativa de retroagir a 2017 deve fazer primeiro uma outra avaliação. PIS e COFINS, diferentemente do que acontece, por exemplo, com IPI, ICMS, é um tributo que os créditos gerados pelo contribuinte, ele possuem características muito próprias, sendo que algumas naturezas de créditos, eles não são chamados ressarcíveis pela nossa legislação. Então, o que eu tenho que tomar muito cuidado? Se a minha corporação, tradicionalmente, é uma geradora de crédito não ressarcível, o que vai acontecer? Embora eu vá lá em 2017 e volte fazendo todos os recálculos, eu só vou aumentar um tipo de crédito não ressarcível. O que eu quero dizer? Que você vai conseguir apurar valores de crédito de PIS e COFINS, porém esses valores você não vai conseguir converter em espécie. Essa avaliação vai um pouco mais a fundo. Se eu ainda assim tiver conseguindo utilizar esses créditos para pagar PIS e COFINS dos dias atuais, por exemplo, embora eu não transforme em espécie, mas eu consigo converter em caixa. Por quê? Porque eu vou deixar de pagar hoje um PIS e uma COFINS e utilizar esse crédito para pagar esse PIS e essa COFINS. Então, ele não é ressarcível para eu conseguir ter um processo pedindo o dinheiro, mas eu consigo converter esse crédito em caixa através de uma outra forma de gerir o meu sistema tributário na corporação. O problema, pessoal, é que nós temos muitas corporações no Brasil que não conseguem consumir esse crédito. Vou dar um exemplo, as cooperativas
tradicionalmente, são acumuladoras de crédito, são instituições credoras. E mesmo no agronegócio, algumas corporações não cooperativas, em virtude do perfil de operação, elas também são credoras em PIS e COFINS. Então, vejam bem, se eu vou refazer a minha conta para gerar um crédito de PIS e COFINS, para esse crédito somar-se a outros créditos que eu já tenho, não ressarcíveis, tá, mas para lá, aonde que definitivamente eu estou ganhando, então? Porque eu acho, pessoal, que uma questão é a gente ter direito ao crédito, isso a gente tem que tomar muito cuidado. Uma coisa é a gente ter direito ao crédito, outra coisa é a gente conseguir converter o crédito em dinheiro. Não importa, eu acho que todos nós que estamos aqui estamos preocupados não é em efetivamente ter direito ao crédito, mas sim que esse crédito venha definitivamente nos trazer capital de giro, venha nos trazer dinheiro para dentro da corporação. Então, eu acho que essa linha é a linha que deve estar sendo trabalhada pelos senhores que são gestores. Tudo bem? Então, pessoal, nós temos aí sempre essa preocupação. Já na medida judicial, o que que acontece? Você consegue, perante uma determinação judicial, você consegue com que o tribunal determine, em cumprimento à sentença do STF, a devolução de valores. A devolução de valores. Então, a gente não passaria pelo trânsito administrativo para incorporar esse crédito num processo de uma forma que, de repente, não seja recuperável. Então, essa análise precisa ser feita em cada instituição. Veja o que eu disse, então, resumindo, no trânsito administrativo, a partir de março de 2017, não precisamos de decisão judicial, porém, eu estou atrelado às minhas condições de geração de crédito. E é isso, cada corporação tem que fazer uma avaliação de como vai conseguir usar esse crédito, se ele vai se transformar em moeda. Havendo algum entendimento no sentido de que, olha, pode acontecer um risco de nós não recuperarmos esse valor, ativarmos ele, né, levarmos aí para a nossa contabilidade, reconhecermos, ativarmos ele, mas não efetivamente conseguimos converter ele para dentro do nosso fluxo financeiro. Opa, para lá, se isso for um risco, tá? Se isso for um risco visível, aí, então, merece uma análise para que constituamos, então, uma ação judicial, uma demanda judicial, nem que seja somente para alcançar 2017 para cá, que é o mesmo período. Porque nessa demanda nós vamos fazer uma avaliação em relação a quais foram os valores inseridos na base de cálculo e exigir do ilustríssimo, do excelentíssimo juiz, que ele determine o pagamento por parte da Receita Federal em espécie ou através de uma autorização de compensação que nos permita utilizar esse dinheiro para pagar qualquer tributo administrado pela Receita Federal. Ou seja, veja que são situações diferentes que alcançam efeitos diferentes. Tudo bem? E é isso que precisamos estar atentos. Portanto, pessoal, não tome, falo aqui voltado aos diretores, gestores, pessoal da área tributária, fiscal, gerentes contábeis, pessoal, não tomem decisões em relação a esse assunto sem que tenha ocorrido um planejamento estratégico prévio, uma análise, tá? Isso vai ser merecido. Nós temos situações, inclusive, de cooperativas, por exemplo, que em virtude do ato cooperativo já excluem toda a sua base de cálculo. Tá, mas que efeito que nós vamos ganhar de exclusão da base de cálculo se nós já tínhamos deduzido toda a nossa base de cálculo disso daí? Merece uma atenção particular. Merece uma atenção particular, tá? Então, é estudo. Antes da tomada de decisão, precisa-se de estudo da equipe tributária e fiscal e pleno conhecimento dos efeitos antes de iniciar qualquer medida, seja na instância administrativa ou seja na instância judicial. Eu tenho ainda uma outra preocupação,
que nós temos que conhecer esses efeitos, tá? Porque nós precisamos saber qual é o tamanho da relevância disso. Vejam só, eu disse para vocês o seguinte, preste bem atenção. Um ICMS destacado na nota fiscal, vamos imaginar uma venda de R$1.000. O ICMS destacado na nota é de 12%. Então, nós temos R$120 na nota de ICMS. De uma venda de R$1.000, então, se nós aplicamos o PIS e COFINS sobre esses 12%, então é 9,25% de 12%. Então, nós vamos ter aí, não estou com a conta fácil aqui, mas em torno de 1% sobre o valor de venda é o efeito final, ok? Desse crédito que nós buscaríamos, né? Porém, nós devemos não esquecer que a partir do momento que nós trabalhamos essa informação, principalmente se nós formos lidar com isso aí da forma mais conservadora, retificando as obrigações, trazendo isso daí para dentro do cenário na forma que exige a Receita Federal, dos termos da Receita Federal, nós criaremos um segundo problema, que pode ser problema para alguns e pode não ser problema algum para outros, que é a interrupção do prazo prescricional. O que acontece? A partir do momento que eu volto lá em março de 2017 e refaço as minhas contas, eu crio ou estabeleço a interrupção do prazo prescricional. Ou seja, aqueles 5 anos em relação a 2017, que prescreveria agora em 2022, por exemplo, vai se abrir novamente, vai se prescrever só lá em 2027. Então, eu tenho que estar alerta se é a intenção da minha corporação, se é representativa se é relevante esse recurso financeiro, de tal forma que eu interrompa a prescrição. Tá? Por que eu digo isso? Porque pode ser que a sua corporação tenha outros riscos envolvidos, ocorridos lá naquele tempo, naquela época, e você tem que reavaliar isso. Falar assim, olha, vale a pena eu abrir isso daqui? Né? Se eu abrir, qual o nível de exposição que eu estou imputando à nossa corporação? E isso eu acho que é o mais importante e que precisa ser avaliado também. Então fica mais um alerta, interrupção do prazo prescricional. Tomar muito cuidado com isso aí. Fazer uma análise na sua corporação, se é inteligente partir para algo nesse sentido. É óbvio que você vai determinar isso somente conhecendo a relevância de que valores você está tratando. Concordam comigo? Bem, seja no nível administrativo, seja no nível judicial, seja independentemente do modelo que você vai adotar para você buscar isso daí, eu tenho uma convicção, o que nós não podemos ficar é parados. Precisamos conhecer qual o tamanho dessa benesse, termos essa avaliação de se é viável e se compensa e buscar, mais uma vez compensando, não tem como não utilizar disso daí, porque nós estamos falando de uma matéria que já não há imputação de risco mais. Ela é uma matéria com trânsito e julgado, né? E com reconhecimento administrativo da máquina pública. Então, se a administração tributária reconheceu esse direito, por que eu não vou usufruir dele? Então, o que nós precisamos é efetivamente sabermos qual é a relevância disso, se é viável nós irmos buscar e corrermos atrás disso daí. Tudo bem? Nós temos um próximo item aqui, que eu considero que é um definitivo para que consigamos colocar em prática as medidas que eu falei para vocês até agora. Tá? Então, vou passar aqui para o Gabriel. Nós vamos tratar agora de como operacionalizar a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Ou seja, ok, ganhamos, o fisco reconheceu. Como eu faço, então, independentemente de eu lidar com o meu passado, como que eu já tenho que ajustar os meus processos internos para que isso já faça parte das minhas rotinas a partir de agora, pessoal? Concordam comigo? Eu já tenho que esse mês do julgamento estar usufruindo disso independentemente de qualquer situação.
mesmo que a minha decisão seja não voltar, não retroagir, a minha nova vida de hoje para frente já é sem ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS. E isso precisa estar ajustado nos processos internos. Então, sobre isso, o Gabriel vai trabalhar conosco esse item, ele e o Milton vão se revezar aí para lidarem com essa parte operacional. Gabriel, a palavra é sua. Então vamos lá, pessoal. Já que a decisão do STF foi no sentido de que o ICMS a ser excluído é aquele destacado na nota fiscal, então significa dizer que o PIS e a COFINS ele incide apenas sobre a riqueza efetiva do contribuinte, né? Ou seja, o PIS e COFINS não incide sobre a riqueza que é do Estado. Mas como operacionalizar essa situação? Para que possamos fazer nossas apuração de PIS e COFINS e cumprimento das obrigações acessórias, a exemplo da FD Contribuições, a gente entende que essa base de cálculo vai ficar reduzida, então que essa redução ocorre na efetivação da operação, ou seja, onde nasce a informação, né? Na própria nota fiscal, e não apenas lá no momento que a gente for fazer a apuração. Então, quando a gente for formular a nota fiscal de uma operação onde ela é sujeita à tributação, ou seja, onde nós vamos ter a base de cálculo, quando a gente for fazer essa nota fiscal, que essa base de cálculo já fique reduzida do ICMS, ou seja, para isso, nós vamos ter que ter base de cálculo, né, e juntamente com destaque do ICMS nessa operação. Então, como vai ficar isso dentro da FD Contribuições, o Milton vai esclarecer melhor para nós. Com você, Milton. Gostaria perdão, Milton, interrompendo o Milton aqui, fazer um comentário sobre essa fala do Gabriel, trazendo para o nosso cenário, né? O que acontece? Quando você pega uma nota fiscal eletrônica, na nossa prática do dia a dia, quando você pega ali aquela nota em papel, a gente eu gostaria de registrar que aquilo ali, na verdade, não é a nota fiscal eletrônica, né? Aquilo ali é um documento auxiliar de transporte, conhecido por DANF. A verdadeira nota fiscal, ela está no ambiente nacional, e aí, o que acontece? Ela tem uma chave de acesso. Então, a parte de PIS e COFINS, por exemplo, se você olhar no DANF, que é aquilo que fica impresso em papel, vocês não vão encontrar essa informação. Mas se vocês acessarem o XML, a nota fiscal no ambiente nacional, lá vocês terão as informações de PIS e de COFINS. O que o Gabriel estava dizendo é que esse ambiente vai ter que contemplar agora a informação do PIS e COFINS com redução na base de cálculo do ICMS que está destacado no próprio documento fiscal. Para o pessoal de TI, meus caros, isso daí é muito fácil ser feito, é um procedimento simples, mas imprescindível que seja feito de imediato. Essa medida tem que ser adotada já. Passo a palavra agora para o Milton. Milton, a palavra é sua. Obrigado, Wellington. Obrigado, Gabriel. Interessante, né, dizer aqui, ressaltar, antes de adentrarmos nas tratativas atuais, a partir do recurso, do julgamento do recurso, é que, a partir do julgamento lá em 2017 ocorrido, né, no tempo passado aí, onde estabeleceu-se que o ICMS não fazia parte da exclusão da base de cálculo, o ICMS que fazia exclusão da base de cálculo do PIS e COFINS não tinha uma definição própria, se era o destacado na nota ou efetivamente pago, a RFB acabou vindo trazer, através da solução de consulta interna número 13, em 2018, uma limitação para os contribuintes, né? Ou seja, lá na época, eles citaram que o ICMS a ser excluído era o efetivamente pago.
justamente por não termos aí, até então, né, o julgamento dos embargos de declaração, né, da PGFN, então deixou para a RFB uma brecha para eles poderem definir, né, algo que propriamente seria mais cabível, mais favorável a eles. Beleza? Posterior a isso, né, ainda houve a edição da Instrução Normativa 1911, que, se a gente for acompanhar pelo próprio texto, né, pelo diploma legal da Instrução Normativa, lá no seu artigo 167, ele já traz essas disposições, que o ICMS ser excluído da base de cálculo, né, para aquelas pessoas jurídicas que teriam trânsito julgado, seriam o efetivamente pago. Observe, aquelas pessoas jurídicas que têm trânsito em julgado, né, aquelas que não têm um processo, que ainda depende de questões temporais, né, a tratativa era outra. Levando isso para a FD Contribuições, né, isso no cenário passado, tá, pessoal? Não no atual. No cenário passado, aquelas pessoas jurídicas que continham a sentença transitado em julgado, né, lá na própria FD Contribuições, ela determinava que o contribuinte, na hora de escriturar o documento, ele informasse o valor como um desconto, tá? Isso para aquelas umas que a sentença determinava que era o destacado na nota. Para isso, lógico, teríamos que ter uma decisão favorável, onde foi questionado o critério de exclusão, beleza? Tendo todos esses critérios definidos por um juiz, né, você poderia lançar como desconto. Para aquelas pessoas que não tinham essa determinação de qual ICMS, ou que apenas tinha a liminar, né, uma decisão liminar, a Receita, né, juntamente ao SPED, ele trazia a indicação de que seria apenas exigibilidade suspensa. Logo, todo o processo de apuração das contribuições deveriam ser feitas, tá, na forma prevista na legislação. Logo, você faria a venda normalmente, a apuração dos seus tributos, das suas contribuições para o PIS, para o COFINS, seria sobre o valor da sua operação, sem considerar ali o efeito do ICMS da exclusão, e apenas consideraríamos a exclusão como uma suspensão de exigibilidade, né? Inclusive, tínhamos, né, a indicação de preenchimento de registros, né, registros 10, 11, onde trazia, né, os valores relativo a essa suspensão de exigibilidade. Inclusive, essa informação era levada para a DCTF. Ou seja, como dependíamos aí do julgamento dos embargos, isso tinha um caráter de praticamente uma autodenúncia do contribuinte. Por que eu digo isso? Porque caso a decisão do STF fosse contrária à exclusão do efetivamente pago, olha só, a Receita Federal ela já teria todas as informações necessárias, né, do ICMS que foi excluído da base de cálculo, e com isso ir lá e tomar as suas medidas administrativas. Beleza? Então, isso é algo que teve um impacto na época gigantesco, até a forma de operacionalizar isso era um tanto truncada, um pouco confusa, né? Nós conseguimos aí, junto aos nossos clientes, elaborar um trabalho interessante em relação, né, a isso, mas isso é algo que, a partir desses julgamentos agora, dos embargos, deixou de fazer parte do nosso cenário. Veja bem, com essa alteração agora, né, inserida no contexto da emissão do próprio documento fiscal, ou seja, o próprio documento fiscal, quando da realização da operação de venda, já vai sair com o ICMS excluído da base de cálculo PIS/COFINS, esses reflexos, logicamente, deverão vir para dentro da FD Contribuições. Ou seja, não necessitaria, então, de preenchimento de outros registros. No próprio registro C170, quando você fizer a emissão do documento fiscal,
inserir nos itens a sua base de cálculo, lógico, quando o produto tiver base. Você já vai deduzir, né, já vai trazer automaticamente o valor do ICMS como excludente, ou seja, sua base de cálculo será menor, inferior ao valor da operação, considerando sempre o que já foi amplamente difundido, que deve ter base de cálculo de PIS e COFINS e deve ter ICMS na operação. Não havendo, não há o que se falar nisso. Ok? Então, resumindo, a partir das operações atuais, o que deve ir para a base de cálculo de PIS e COFINS, quando houver, é o valor da operação já deduzido do ICMS, trazendo aí os reflexos da emissão do documento fiscal. Ok? Então, pessoal, vejam só que na verdade nós vamos ter agora uma facilitação do trânsito burocrático aí. Obviamente a Receita não tem saída em relação a isso, esse é o único caminho que restou. Então, como eu disse, a nossa medida agora é adotar o ajustamento dos processos internos imediatamente para que todas as nossas corporações, independentemente das características das nossas corporações, já faça a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, direto no documento fiscal mesmo, tá? E aí, tem dois comentários que eu gostaria de fazer aqui que eu acho que merece atenção. São dois tópicos. Primeiro, a partir do julgamento do STF, principalmente dos embargos de declaração dessa última semana, nós fomos muito consultados em relação aos créditos de PIS e de COFINS. Créditos de PIS e de COFINS. Qual é a pergunta dos nossos usuários? Wellington, tudo bem. Se agora, na hora de eu vender, eu vou reduzir o ICMS para calcular o meu débito de PIS e da COFINS, e naqueles casos que eu estou comprando e gerando créditos de PIS e de COFINS? Bem, primeira coisa que cabe registrar é que, na verdade, essa matéria não foi tratada em momento algum. Então, por si só, não há qualquer alteração em relação a isso dentro do diagnóstico do que nós temos hoje no âmbito legal, seja ele administrativo ou jurídico. Então, o cenário ele altera exclusivamente para cálculo do débito, lá em relação às saídas. O que há é que nós sabemos que está aí no Congresso Nacional um projeto de reforma das contribuições para o PIS e para a COFINS, unificando essas contribuições. O governo está fazendo um esforço extra esse mês, já até derivado desse julgamento, para acelerar a criação da CBS, que é a nova contribuição sobre bens e serviços, que deve vir substituindo PIS e COFINS. E lá no projeto da CBS, a Receita já incluiu, o Ministério da Economia já foi lá e já incluiu, que o valor do crédito a ser tomado pelo contribuinte adquirente não é mais sobre o valor do gasto como é hoje, mas tão só sobre o valor pago efetivamente pelo vendedor. Aí eles corrigem essa distorção que ficou aí derivada do julgamento, tudo bem? Mas nós sabemos que isso não é uma coisa para agora, né? Mesmo que nós tenhamos uma reforma tributária, o ajustamento do PIS e COFINS, a união, a criação do CBS, isso não é um cenário hoje, e nem a curto prazo. Eu diria para vocês que nós teremos um cenário aí para a partir só de 2022, se acontecer. Tudo bem? O segundo ponto que eu acho muito importante relatarmos aqui é sobre quem são as pessoas jurídicas impactadas por essa medida. Por que eu estou falando de PIS e COFINS? Exclusão do ICMS sobre PIS e COFINS. Nos termos do julgamento, a matéria foi alcançada somente naquelas normas que tratam de PIS e de COFINS no regime cumulativo e no regime não cumulativo. Ok?
observado aí as disposições que estão constantes lá da Lei 9.718 de 98 e 10.637, 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003 para aqueles não cumulativos. Ou seja, fazendo uma conta simples, somente aqueles que estão no regime de lucro presumido ou do lucro real. Tudo bem, pessoal? Agora, eu gostaria de convidar o William para ele fazer um comentário que eu acho, olha só, hein? E isso deve ser levado em todos os estudos de vocês, que são os nossos clientes, deve ser levado a cabo, porque de nada adianta você olhar o que você ganha. Eu já falei mais cedo para vocês, olha, pessoal, a gente tem que olhar o que a gente ganha, o que nós vamos constituir de crédito, mas efetivamente, também vinculado a isso, o que eu vou converter de verdade isso em fluxo financeiro na minha corporação. E tem um último tópico aqui que eu pedi para o William nos socorrer aqui e dar um apoio para nós no evento, que ele vai falar agora sobre o imposto de renda, ou seja, os efeitos colaterais que nós temos dessa nova situação do julgamento. Beleza? William, a palavra fica com você. Muito obrigado, Wellington. Pois é, pessoal, a gente sabe que quando a gente trata de matéria tributária no Brasil, toda ação tem uma reação, já dizia Newton, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que destacar aqui, que a gente vai falar de efeitos do imposto de renda, aquele pessoal que é lucro presumido, fiquem tranquilos. Para vocês, o efeito não é significativo. Por quê? No lucro presumido, a gente sabe que a base de cálculo é presumida a partir da receita. Porém, quando a gente fala de lucro, ele é determinado por percentuais pré-estabelecidos na legislação. Então, quando a gente fala de despesas com PIS e COFINS, se elas estão maiores, se elas estão menores, o valor que é deduzido da receita bruta, não tem qualquer impacto no valor efetivo de apuração. Discutir teses sobre o ICMS na presumida são outras situações. Porém, quando a gente vai falar de lucro real, toda a figura muda. Por quê? Se a gente pensar em PIS e COFINS sobre vendas, sobre receitas auferidas, a gente sabe que essas contabilizações são efetuadas como redutoras da receita bruta. Isso está previsto lá no artigo 12 do Decreto 1598 e são reconhecidas como despesas do período. Olha só, quando a gente fala então que o PIS e COFINS sobre as receitas são despesas do período, onde está o impacto? Está lá no teu lucro líquido, concordam? Então, as pessoas jurídicas que apuram lucro real partem de onde para fazer a sua apuração? Do lucro oferido societariamente. Ou seja, desde 2017 ou antes, para aqueles contribuintes que têm ação, como bem destacou o Wellington aí, que eles vêm constituindo a base de cálculo do imposto de renda, o PIS e COFINS está contabilizado efetivamente sem excluir o ICMS. Logo, aquela despesa que está no teu resultado, que abateu a tua base de cálculo do imposto de renda, não é o valor efetivamente que deveria estar após o julgamento. Por que eu estou dizendo isso? Suponhamos que uma empresa agora decide que ela vai apropriar, vai tomar para si os efeitos do julgamento e vai passar a excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Vamos usar como exemplo uma empresa que tem 18% no faturamento, em qualquer receita. Quando ela passa a excluir esses 18% da base de cálculo, automaticamente o débito de PIS e COFINS que ela teve ali sobre a receita bruta contabilizada no resultado é menor. Se ele é menor, aquele lucro que a gente utilizou lá atrás para base de cálculo do imposto de renda também deveria ser maior. Olha só, a gente está falando aqui que se eu me apropriar desses efeitos que a gente está discutindo aqui, a gente tem efeito na base de cálculo do imposto de renda. Isso é de suma importância, tá, pessoal? Inclusive as cooperativas, porque naquela proporção dos atos com terceiros, se ela optar por essa exclusão, a gente tem um resultado com terceiro maior. Então, ao avaliar esses reflexos do PIS e COFINS, a gente terá obrigatoriamente, isso é obrigatório, tá? De reconstituir a base de cálculo do imposto de renda. Então, se eu tenho hoje efeitos no meu resultado passado, eu tenho que voltar no passado e além da FD contribuições, como o Milton ensinou aqui, que a gente vai ter que retificar, como o Wellington mencionou, a gente vai ter efeito na ECF
e possivelmente, dependendo da data do processo, na DIPJ. Por quê? Quando eu excluir esse ICMS da minha base de cálculo, eu vou ter um aumento no meu resultado. Eu teria, na época, então, que reconstituir qual seria o meu lucro societário com a exclusão do ICMS da base do PIS e COFINS. Então, aquela despesa de 9,25 que eu tenho no meu resultado sobre o meu faturamento, ela terá uma redução. O procedimento, isso hoje, não é tão simples, tá, pessoal? Então, qual que é o procedimento hoje? A gente sabe que na ECD existe uma impossibilidade de retificação. A gente tem diversos materiais no nosso portal, inclusive um artigo falando de como reconhecer esses créditos extemporâneos, tá? Contabilmente. A gente vai estar colocando aqui no chat ao vivo para vocês. E em virtude da forma de contabilizar hoje efeitos extemporâneos, a gente não pode substituir ECD para todo aquilo que é possível reconhecer contabilmente no exercício corrente. Então, quando eu falar desses créditos extemporâneos, eu vou contabilizar, por exemplo, em 2021. Então, eu vou reconhecer lá no meu ativo crédito de PIS e COFINS, ativo impostos a recuperar. A contrapartida desses créditos vai ser lá no meu patrimônio líquido, numa conta que chama ajuste de exercícios anteriores, que está regulamentada lá pela 6.404. Ao reconhecer esse crédito no meu patrimônio líquido, o que o fisco vai estar olhando nessa conta? Olha, se você tem um crédito no patrimônio líquido, quer dizer que a denominada ajuste de exercícios anteriores, quer dizer que o teu lucro lá do passado era maior. Se o teu lucro era maior, você tem imposto de renda que está omisso lá atrás. Então, você contabilize hoje, esse é o procedimento, eu contabilizo hoje, porém, eu tenho que reconstituir a minha estimativa mensal ou meu lucro real trimestral por período. Então, vamos separar aqui. ECD, contabilizo hoje, reconheço como ajuste de exercícios anteriores. Inclusive, pessoal, um detalhe muito importante. A ECD hoje, ela marca natureza de lançamento contábil. Se é um lançamento normal, tem uma natureza. Se é um lançamento de encerramento de resultado, tem uma outra natureza. E se é um lançamento extemporâneo, tem uma outra natureza. Para esses lançamentos extemporâneos, é obrigatório, tá? Que no histórico, a gente detalhe, por exemplo, a data da efetiva ocorrência desses lançamentos. Então, se eu estou lá apropriando agora em 2021 um crédito que era de março de 2017, primeiro mês do julgamento, eu tenho que detalhar no histórico do lançamento contábil, crédito, PIS e COFINS apropriados extemporaneamente em virtude do julgamento da exclusão do ICMS pertinente à competência 3 de 2017. O que o fisco vai ver quando ele olhar isso? Vai lá no teu lançamento tipo extemporâneo e vai lá no teu LALUR, mês 3, ECF. Onde está a adição desse valor para tributar? Onde está o ajuste da base de cálculo do imposto de renda? Então, vamos lá novamente. ECD, contabilizo agora, reconheço os efeitos agora, lá em ajustes de exercícios anteriores contra o meu ativo. Porém, a ECF não admite que isso seja feito agora. Mesmo o julgamento sendo de 2017 e a decisão esclarecida agora, como bem destacou os nossos profissionais aqui, falando que é o efetivo ICMS da nota fiscal, eu tenho que obrigatoriamente levantar qual seria o efeito competência a competência e lá no meu LALUR, de cada competência de 2017, 2018, 2019, 20 e 21, né, que a gente já está no mês 5, já apuramos 4 meses de imposto de renda, reconstituir essa base de cálculo. A ECF hoje, lá no registro M300, M350, que é o LALUR e o LAX, existe uma linha de adição que ela chama assim, lançamentos extemporâneos. Então, se eu perceber que eu tenho agora uma redução do meu débito, eu teria que adicionar esse valor mês a mês, e essas possíveis diferenças de estimativa para as pessoas jurídicas que não estavam com prejuízo fiscal deverão ser recolhidas. Detalhe, e aí começam as buchas que o Wellington falou de fluxo de caixa. Até 2018, a gente podia compensar imposto de renda estimativa mensal. Então, uma fatia desses créditos, a gente vai conseguir compensar. Porém, pessoal, a gente sabe que em 2018, com a 13.670 e com a 13.606, o fisco vedou a compensação de estimativa mensal de imposto de renda. Então, olha só, se você reapurar e utilizar esses créditos CMS, né, esses créditos PIS e COFINS pela exclusão de CMS da base de cálculo, você vai ter desembolso financeiro se você tiver imposto de renda a pagar. Eu não vou poder compensar isso. Então, olha como é importante essa análise de fluxo de caixa. Porque, bem, é claro que não é minha área, mas a gente acompanha, se eu tenho só crédito 101, se eu sou gerador de créditos, créditos que estão expirando, por que eu vou aproveitar esses créditos
sendo que eu não vou tornar eles fluxo de caixa, não vou tomar esses créditos efetivamente em recurso e vou ter imposto de renda a desembolsar em virtude deles. Então, pessoal, eu indico, né, que vocês avaliem esses pontos, que vocês deem uma olhada nesse artigo e sempre que, porque a gente sabe que é muito comum nas corporações hoje, as áreas de PIS e COFINS não conversar com a área de imposto de renda. Então, a gente sabe que muitas vezes a área de imposto de renda está lá com o pessoal do contábil e o pessoal do fiscal está cuidando de PIS e COFINS. E aí, o que acontece? É muito normal o pessoal ir lá apropriar crédito temporâneo de PIS e COFINS e não avisar ninguém. O contábil contabiliza e esquecem que o fisco está rastreando isso. A gente alertou muito isso sobre o Fundo Rural. O Fundo Rural em 2017 também teve o julgamento, tornando constitucional. A gente, pessoal, o fisco vai vir atrás. Quantos clientes nossos agora estão recebendo notificações para retificar GFIP, para reconstituir base de cálculo? E é certo, o mesmo vai acontecer com o imposto de renda nesse caso. Então, avaliem, constituam, a gente está à disposição para auxiliar nesse procedimento, né, na ECF, seja na DIPJ, seja no LALUR de vocês, que quase todos os nossos clientes utilizam a nossa ferramenta para reconstituir essa base de cálculo. Levantar esse efeito mês a mês, verificar qual que foi o valor pago naquela competência. E olha só, se você teve saldo negativo de imposto de renda no período, saldo negativo de contribuição social no período, fez decomp e agora descobrir que tem imposto de renda a pagar, isso pode ter efeito. Então, pessoal, cuidado, avaliem, reconstituam as bases de cálculo e contem conosco naquilo que precisarem. Acredito que eram esses os pontos de destaque, né, Wellington? Rapidamente, claro que não dá para abordar 100% do tema aqui, como fazer, mas o alerta aqui acho que está feito nesse sentido e fico à disposição para os nossos clientes no que precisarem. Legal, William. Obrigado pela participação. As palavras foram muito importantes. Pessoal, essa é a nossa intenção. A intenção é trazer um evento curto como esse, trazer para vocês a dinâmica em relação àquilo que vocês precisam de informações para estarem suportados para a tomada de decisões. Ok? Então, meus caros, eu acredito que tratamos aqui daqueles principais pontos polêmicos, né? E aí, isso aqui não para nada, né? Foi só isso aqui que estamos fazendo, é apenas para facilitar o nosso relacionamento, para a gente chegar mais fácil até você, mas a nossa equipe de consultoria, nós estamos todos à disposição para participarmos de qualquer avaliação que vocês precisem. Essa avaliação é uma avaliação interna, precisa envolver a vossa equipe nisso daí. Com isso que a gente passou hoje, já se consegue dar o start. E também toda a nossa equipe de profissionais aqui está inteira à disposição para participar desse projeto com vocês. Tudo bem? Então, meus caros, termino agradecendo a participação da nossa equipe da Garcia Moreno, agradecendo também a sua paciência e confiança. E vocês viram que nós estamos, esse link que você recebe para participar dos nossos encontros, pertence ao canal Tributo do Agro. Esse Tributo do Agro no YouTube é um canal da Garcia Moreno, por onde, meio a qual nós nos utilizamos aí para fazer as nossas transmissões. Algumas transmissões elas são abertas, algumas elas são fechadas exclusivamente para determinadas pessoas ou clientes, mas se você curtir, se inscrever aí no canal e apertar o sininho, sempre que a gente vai fazer qualquer evento, que a gente cadastra o evento, você já vai ser notificado, ele vai te avisando aí do tempo para você não esquecer do começo do evento. Então a gente pede, participe com a gente aqui também, e esses eventos também ficam lá na Garcia Moreno disponíveis depois, os nossos clientes podem continuar usando. Então se alguém da tua equipe, por exemplo, não conseguiu assistir, vai lá na Garcia Moreno, pega o nosso link que está ali no banner lateral, ali, manda para a pessoa, fala para a pessoa assistir, porque, pessoal, precisamos padronizar os processos nas corporações e saber de verdade o que nós estamos ganhando com esse assunto. Tudo bem? Muito obrigado. Alguma resposta que de repente a gente não conseguiu atender tempestivamente aqui no chat, vocês fiquem tranquilos que nós vamos estar encaminhando nos vossos e-mails para quem é nosso cliente. Tudo bem, pessoal? Um forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção. Meus caros, Milton, obrigado, Gabriel, William, e segue o trabalho. Até a próxima, gente.